Série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Eu vou pedir então que vocês abram a apostila de vocês na página 16, página que vocês encontram, a abertura do capítulo e os conteúdos que serão abordados nessa videoaula. Bem, no capítulo 5 nós vamos estudar o movimento literário que sucede ao Barroco. Certo? No capítulo 4, nós estudamos o movimento barroco, nós vimos suas principais características e agora nós vamos estudar o movimento denominado arcadismo. Bem, marquem aí na apostila de vocês, página 16. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, surgiu na Europa no século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que era descrita por diversos poetas como um lugar habitado por pastores que viviam em paz e comunhão com a natureza. Então, só aqui nesse trecho a gente tem o quê? A primeira característica marcante do arcadismo, Por isso, inclusive, que ele também é chamado de neoclassicismo. Por quê? Porque a gente tem um resgate da cultura clássica. Então, a gente tem o tempo todo alusão, menção, por exemplo, à cultura grega. Então, a imagem das ovelhas, dos pastores, do azeite, elementos da cultura clássica, da cultura grega, tá? Inclusive, o próprio nome do movimento, arcadismo, que remete a essa região denominada Arcádia, que era essa região em que viviam pastores e tudo mais. O contexto histórico diz respeito a uma época de ascensão da burguesia e de seus valores sociais, religiosos e políticos, marquem aí também. É assim que ocorre a ascensão do iluminismo com ideias de racionalismo, progresso e as ciências. Esse movimento tem caráter reformista, pois traz consigo uma renovação dos hábitos, valores, artes e costumes da época. Então vamos pensar aqui em contraste com o Barroco. Já no Barroco, por conta do renascimento cultural, a gente tem um embate também ali da reforma, do processo de reforma e de contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica à reforma protestante. Então a gente já tem um momento ali de embate, entre o sagrado e o profano, entre a Igreja e a ciência, Então a gente tem aqui um embate, lá no Barroco, a gente tem um embate entre o pensamento religioso, pautado puramente na religião, e o pensamento científico, tá? Aqui, no arcadismo, a gente está um pouco mais à frente, então a gente está pensando já num outro contexto, num contexto de ascensão da burguesia, num contexto também em que as ciências, a arte, é valorizado, Então a gente tem ali no Barroco, primeiro, um momento de conflito entre essas ideias, e a gente parece ter aqui no arcadismo um pouquinho da sobreposição dessa ideia de maior racionalidade, de um ideal de vida mais ligado à ciência, à natureza, Então um descolamento, da religião, tá? Da igreja. Bem, essa escola literária tinha como tema central a valorização da vida bucólica na natureza, essa ideia de locus amenus, ou seja, o lugar ameno. Então o poeta Arcade, ele vai defender essa ideia de que a vida nos grandes centros urbanos é a vida tumultuada, é a vida caótica, Então essa ideia de fugere urbem, que vocês vão ver aqui mais pra frente, que é fugir da cidade, Vamos pro campo, vamos pra natureza. Somente a natureza, somente em contato com a natureza, a gente é capaz de se conectar com o interior, com a razão, A natureza, a verdade das coisas está na sua natureza, é preciso se conectar com ela, tá? Então, os poemas do arcadismo falam sobre tranquilidade do campo, as belezas das paisagens naturais e a contemplação do simples. Desqualificam o cotidiano agitado das cidades, os problemas cultivados pelas pessoas que viviam nesses locais e a vida cheia de elementos supérfluos e dispensáveis ao homem. Então é um movimento que vai pregar um novo estilo de vida, A vida no campo, a vida com simplicidade, O prazer da natureza, da contemplação da natureza, tá? E essa fuga, esse descolamento em relação aos bens materiais, às coisas supérfluas, a esse cotidiano agitado das grandes cidades, tá? Em suma, a verdadeira felicidade estava presente naquilo que era simples, e por isso o retorno ao natural, era tão valorizado, tá?
Esse princípio é ressaltado ainda pelo pensamento do filósofo iluminista Rousseau, que dizia que o homem possui uma natureza boa, mas a civilização o corrompe. Então, o que vocês podem perceber aqui, gente? Que está tudo muito relacionado, né? Esse movimento estético está totalmente ligado aos ideais iluministas, né? A gente vem de um período ali de renascimento cultural, então a gente tem também, né, um apego nesse momento, um resgate da cultura clássica, tá? Resumidamente, o arcadismo abarca com suas características principais uma forte influência da corrente filosófica iluminista, como eu acabei de dizer, né? A presença marcante da mitologia pagã como valor estético, né? O pastoralismo e o bucolismo, né? Essa ideia de vida simples, humilde, no campo, a exaltação da pureza, da ingenuidade, da beleza, a idealização amorosa, o antropocentrismo, né? O racionalismo em oposição ao conflito da visão antropocêntrica, teocêntrica, material, espiritual, fé, razão presente no barroco. Então, esses conflitos que nós vimos no barroco, entre teocentrismo e antropocentrismo, material, espiritual, sagrado e profano, fé e razão, eles já não fazem mais sentido aqui nesse momento. A gente tem uma prevalência desses valores ligados ao racionalismo, ao antropocentrismo, né? A razão, a ciência e a natureza. Beleza? Bem, então essa foi uma aula introdutória, né, ao capítulo 5. Vou finalizar por aqui e ao final dessa videoaula vocês encontram um dever de casa e descrição da atividade devolutiva da semana. Tudo bem? Beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau!